Adivinha do que a gente começa falando aqui? Sobre o que começamos o nosso programa? Vamos direto à capital federal, Brasília. O presidente Michel Temer se reuniu com aliados nesse domingo para tratar do comportamento da Câmara no processo de análise da denúncia da qual ele é alvo. Zé Maria Trindade, como é que as peças desse tabuleiro aí estão se movimentando à base de muita bufunfa, grana, distribuição de dinheiro para os aliados aí, para manter a fidelidade à força? Bom dia. Pois é, aquele déjà vu, né? Sabe, quando você começa a assistir um filme e diz assim, olha, eu conheço essa história, já assisti esse filme, é mais ou menos assim, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha o seguinte, ontem o presidente Michel Temer recomeçou a negociação toda de novo. Chamou ao Palácio do Jaburu os líderes governistas e do governo e os ministros e começou ali a definir o critério, como é que será essa negociação. A situação está mais tranquila, o mar está para peixe dessa vez, porque alguns deputados que votaram contra o presidente na primeira entendem que agora a situação se complicou diante dessa delação considerada complicada da JBS. Não faltam provas, não faltam ligações e até possibilidades de ligar o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco com aquela grana que fez a mobília do apartamento do Gedel lá em Salvador, né? Então, o que acontece é um apartamento mobiliado de uma forma muito interessante, aquelas malas e caixa. Aí, o que acontece? O presidente está negociando e certamente ele tem os votos para evitar a abertura desse segundo processo. O grande debate é sobre o desmembramento da denúncia. A denúncia, como ela foi enviada ao Congresso, é assim, pede licença para autorização, né, para processar o presidente e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. E aí o governo ficou aliviado porque o presidente Rodrigo Maia deu ali a palavra de que não vai desmembrar. Só que isso pode e deve ser levado ao plenário da Câmara e lá na Comissão de Constituição e Justiça. E aí o voto é que vai definir, né? A situação é que se separar, a tendência é de livrar o presidente e processar os ministros. Ô Augusto, o Temer vai gastando toda a... digamos, energia dele com esse processo para salvar o próprio pescoço. A realidade sinistra dos políticos vai afastando a possibilidade dele, de fato, governar o país, implementar as reformas que ele tanto disse ao assumir o poder e tal. Como é que se avalia esse cenário aí? Bom, por exemplo, a reforma da Previdência não vai para frente, né? Como outras também não caminham, né, Augusto? O programa do governo se resume a um ponto só, a sobrevivência. Ele luta para sobreviver e chegar até o fim do mandato. Quer dizer, isso é péssimo para o país, porque o governo não tem cacife nenhum para tentar negociar outra coisa qualquer, né? As reformas, por exemplo, já são inviáveis agora. A eleição está muito próxima e os deputados acham que isso que é impopular, aprovar qualquer tipo de mudança na Previdência, por exemplo, e é agora que eles não vão aprovar. E o governo concentra, gasta nisso não só o tempo, como o nosso dinheiro. A negociação vai ser menos onerosa que foi por ocasião da votação da primeira denúncia, mas vai ser cara. E começa essa conversa aí do presidente da Câmara, dizer que levou uma facada nas costas, porque convidaram deputados do DEM para mudar de partido. É uma conversa fiada, mostra que eles só pensam neles e vão ser devidamente punidos. Eu me concentro nisso agora, na próxima eleição. Acho que a partir de agora não adianta falar em reforma, porque elas não virão. A reforma política não vai acontecer nada, a gente tende a impedir que a coisa se agrave. E devemos nos concentrar nisso. A punição, a reforma tem que começar a ser feita pela troca dos deputados. Todo mundo agora aprender que chega, né, de votar nessa gente. Eles nunca escancararam tantos defeitos que tem. E qualidades não tem nenhuma. Você conta nos dedos quem está preocupado com o país. Tem que trocar essa turma. Essa é a grande reforma. O Trindade, bom, como falou bem aí o Augusto, a nossa defesa contra esses canalhas é na próxima eleição, né? Vamos estar atento a isso, né? Será que a gente consegue se defender desse tipo na política brasileira, hein?
Pois é, olha, me lembrou Nelson Rodrigues, né? Aquela frase, o Congresso Nacional parece um amante cheia de defeitos e nenhuma qualidade da esposa, né? Essa é a situação. Né? E Nelson Rodrigues sempre retratou o Congresso a si mesmo, com aquele senador taradão, né? É uma ligação muito próxima mesmo. Olha, é isso mesmo, os deputados e senadores sabem disso que o Augusto está falando muito bem aí. Eles sabem, eles têm consciência da dificuldade e da encruzilhada. Estão fazendo de tudo na tentativa de permanecer a sobrevivência política, né? Muitos ficarão pela estrada, outros voltarão aqui ao Congresso Nacional, porque eles têm uma base corrompida, compram votos, né? E há também, por que não, deputados e senadores sérios por aqui, mas é que eles são humilhados pela maioria que não é, né, no Congresso Nacional. Agora, com relação às reformas, também não será votada a reforma política, ela não existe porque cada um tem a sua reforma, né, para se ajudar a fazer uma eleição própria para a sua reeleição, e a reforma da Previdência, o governo conta com essa reforma no orçamento de 2017 e de 2018. Então, essa é a dificuldade. O governo sabe que não vai aprovar a reforma da Previdência, mas não assume porque aí teria que mexer no orçamento. Sim. E aí mora a dificuldade, né? O ministro da Fazenda conta com a aprovação que não virá da reforma da Previdência. Tá certo. Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho, um abraço para você aí em Brasília. Muito bom dia a todos.